Iniciada está a gravação. Mudei minha frase hoje. Em vez de falar tá gravando, iniciada está a gravação. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 25. Olha, cadê minha garrafa d'água aqui? Deixa ela aqui assim, ó. Eu vou me perder. Deixa ela aqui. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 25. Bem-vindo a mais um passo do nosso ciclo de autociência passo a passo. Chegamos finalmente ao último passo da fase existencial. Que longa jornada pela segunda montanha, né? Da primeira para subir a segunda montanha. Estamos em maio, estamos em janeiro, estamos aí caminhando uns 4, 5 meses. Então, último passo da nossa jornada na fase existencial. A partir de amanhã, iniciaremos a fase psicológica do ciclo de estudos. A fase existencial já está dada. Você já está iluminado, você despertou a consciência existencial, você sabe que você é um ser. E o ser que você é uma unitrindade, está tudo aí, foi explicado. E você praticou a autoobservação, praticou a autociência e comprovou tudo que foi explicado. Então, você está ciente do que foi explicado. Passamos, então, agora para a fase psicológica. E eu falo um pouquinho mais do que vem no final. Vamos, então, ao último passo da nossa fase existencial. O livro Três Montanhas, ele não foi escrito para oficineiros. Assim, eu vou falar desse jeito, aí depois, se eu precisar melhorar o jeito de falar, eu melhoro. Ele não foi escrito para oficineiros, porque oficineiros não fica vagando na segunda montanha. Chegar um oficineiro vagante da segunda montanha para conversar comigo, já leva um monte de peteleco, acorda, para já não ficar ali. Só que as pessoas que chegam na oficina chegam de tudo quanto é lugar. E muitos que chegam para conversar comigo, para entrar em contato com a oficina, estão na segunda montanha. E quem está na segunda montanha acha que chegou no fim do jogo. E precisava ser explicado para essas pessoas que não. Que a segunda montanha não é o fim do jogo, que o despertar existencial não é o fim do jogo, é o começo, é a matrícula. Quando eu comecei a falar sobre isso e me manifestava pessoalmente, ou me manifestava na internet, o povo ficava muito chateado comigo. Quando eu falava de coisas psicológicas, quem é da linha espiritualista dizia que eu tinha andado para trás, né? O Ferrari está lá falando da mente, está preso na mente, quer entender, não sei o que lá, não tem o que entender, você é o ser, tudo o resto é ilusão e tal, e ficava esse discurso. E eu falava que o despertar existencial era pré-primário, né? Da autoconhecimento. Era o jardim de infância. E causava muito incômodo isso. Por quê? Porque o pessoal tudo achava que estava na universidade, né? E daí eu chegava falando, não, que a iluminação era o pré-primário. Chegou na iluminação, você fez a matrícula, aí começa a brincadeira. Aí ninguém gostava de ouvir isso, não. Ficava
o pessoal ficava irritado, ficava bravo comigo e tal. E aí eu tinha que falar isso repetidamente. E aí, para não ficar falando isso repetidamente, eu fiz o que eu sempre faço, eu escrevo um livro. Aí depois, se eu precisar falar, eu não preciso. Se eu precisar explicar, eu não explico mais, não fico mais. Eu só mando o link para a pessoa. Eu mando o link. A pessoa lê o livro, está tudo lá. É o Ferrari de bolso, né? Eu mando o link para a pessoa, tá o livro explicando o que eu teria que explicar, economiza saliva. Mas o livro Três Montanhas, então, não foi escrito para oficineiros, foi escrito para esse povo que está na segunda montanha. Claro que a minoria deles tem interesse em ler o livro, mas o livro está aí, está escrito. E muitos que chegam na oficina para fazer o ciclo de estudos vêm de escolas de segunda montanha. Porque assim como tem escolas de primeira montanha, como, por exemplo, psicologia, é uma escola de primeira montanha, porque ela só considera a mente, né? O pensamento, o funcionamento psicológico. Também tem escolas de segunda montanha que fazem o oposto, desconsidera a psique, desconsidera o funcionamento mental humano e fica só no ser. E a pessoa está vivendo mal, mas ela está desconsiderando isso, então ela vive mal e não faz nada a respeito, é que nem um espinho que você não retira, fica lá, você fica sentindo a dor e tal. Então chegava aqui gente de segunda montanha, que vinha assim, de escolas de segunda montanha, que falava que o que importa é o ser, só o ser, nada além do ser. Mas viver, o que o ser faz, o que você está fazendo é viver. E viver implica em você entender como funciona o seu viver. E o seu viver é humano. Você é um ser, isso está correto. As escolas que explicam isso, espiritualistas, que falam que você é um ser, que você é um espírito, tá, isso está correto. Mas esse ser que você está vivendo uma experiência, e essa experiência é humana. O espírito ele está vivendo uma experiência humana. Então é preciso entender essa experiência que está vivendo, que é humana, para poder viver bem. Ser bem não existe. Ser é o ser, não tem nem bem nem mal. Mas na hora que o ser está vivendo, o viver, ele pode ser bem viver ou mal viver. E você vai viver bem ou viver mal se você, conforme você tiver consciência do que é isso que você está fazendo. Viver. E o seu viver é humano. Então não adianta você desconsiderar a sua natureza humana, a sua natureza psicológica. E muito menos, né, a sua natureza pessoal, que tem várias coisas. Já vi guru falando assim, né? A pessoa chega e conta a história dela, assim, né? Pessoal dela, aí ele desconsidera completamente a história pessoal da pessoa. Eu vou falar isso mais para frente, depois da fase psicológica. Acho que no finalzinho, quando já falando de análise. A sua história tem uma história para te contar. A gente não viu isso lá no livro Tic Tac. Aí, se você desconsidera a sua história, que é pessoal, como é que você vai entender? Como é que você vai produzir autoconhecimento pessoal? Como é que você vai entender o que você está fazendo de certo e errado no seu viver pessoal? Como é que você vai eliminar o que está atrapalhando se você desconsiderar a sua história? Mas tem, né? Esses gurus que desconsideram, falam para você desconsiderar, porque você é um ser.
né? Você é um espírito, então a sua história não interessa. Claro, se você não entender que a sua história ela é desdobramento de você ser vivendo, você não vai ter relação causal. E como muitas dessas escolas e gurus não entendem a relação causal entre a realidade e, e você, que é o criador da sua realidade, faz sentido esse equívoco de falar para desconsiderar a sua história. Mas é um equívoco. Aqui na oficina, esse equívoco não sobrevive. Não sobrevive. Então, para não sobreviver, quem chega aqui dessas escolas e desses gurus, desse tipo de ensinamento, de que você é só ser e estudar a natureza humana e o funcionamento humano é irrelevante. Foi escrito o livro As Três Montanhas. E vocês leram o livro, vocês entenderam. Então, agora eu vou falar um pouquinho de uma coisa que tem a ver com isso, né? Então, vou falar um pouquinho dessa jornada. Então, eu vou contar a história da sua vida hoje, de uma forma abstrata, né? Mas não é só da sua, de todos nós, de todos. Como a oficina sempre fala na segunda pessoa, então, e você ouve na segunda pessoa, né? Então é melhor falar assim. Então, eu vou contar a história da sua vida, para a gente entender essa coisa das três montanhas. Depois fica aberto para a gente conversar e vocês conversarem e falarem, perguntarem o que quiser. A experiência humana tem um começo. A gente chama o começo da experiência humana de nascimento. Você nasce e aí começou a sua experiência humana. A hora que você começa na jornada da experiência humana, na sua brincadeira de ser humano, você é relativamente feliz. Você era mais feliz dentro da barriga da sua mãe. A gente já viu isso. Lá era o paraíso mesmo, porque não tinha boleto, não dava infiltração nas paredes, não tinha que lavar louça, não precisava passar, não precisava passar aspirador, se bem que agora tem robozinho, né? Não precisava trabalhar, ninguém enchia o saco, era o paraíso. A alimentação contínua, não precisava nem respirar. Nem o esforço de respirar tinha. Mas quando você sai do útero, ainda assim as coisas estão de boa, né? Nem de longe você, quando você é criança, você tem os problemas e as situações que você tem na vida adulta. Então, mas muita gente cuidando de você, tem gente para cuidar de você. Depois você fica adulto, quem é que cuida de você? Se cuida. Ou você se cuida, ou já era, né? Vou deixar aqui. Ó, fica aí. Aí, peraí. Então você está lá relativamente bem, tranquilo. Só verificar um negócio aqui. Tá ok. Aí você vai, né, crescendo. Você é neném, aí você vai crescendo, vai se desenvolvendo.
Só que aí chega um momento que você começa a enfrentar um trem que é o sofrimento. Você começa a sofrer. Né? Sofrer. Sofrer com isso, com aquilo, sofrer com os relacionamentos que você tem com seus familiares, com os amigos, não sei o que lá. Aí você tem várias. Você começa a ter várias obrigações, coisas que você precisa fazer, tipo, você vive num mundo onde você precisa de dinheiro para sobreviver, você tem que trabalhar, porque dinheiro não cresce em árvores. Aí você tem que, né? Dinheiro também não dá na teta da vaca. Então, como é que você. Da onde que sai esse dinheiro se não sai da teta? Se saísse da teta da vaca, todo mundo pegava uma vaquinha, né? E se virava, mas não sai da teta da vaca, não sai na torneira, não cresce em árvore. Onde é que brota? Da onde é que sai esse trem? Aí você tem que trabalhar para pegar o dinheiro de algum lugar que saiu, né? Na verdade, é interessante, né? Você vai pegar o dinheiro de alguém que pegou de alguém, que pegou de alguém, que pegou de alguém, que pegou da fábrica. Aí tem um fabricante, né? Ah, bom, tem várias situações aí que você tem que enfrentar que te causam sofrimento. Você tem, aí você vai lá, sei lá, vamos inventar algumas histórias. Você vai arranjar um emprego, aí você tem que, no seu currículo, você tem que falar inglês, tem que falar espanhol, tem que saber computação, tem que mexer com não sei o que lá, tem que ter diploma, aí você vai ter que estudar, não sei o que, ir para a escola, professor chato, aí você estuda, aí você tem que passar no vestibular, aí fazer as provas, aí depois para botar no seu currículo que você tem diploma, não sei o que, você chega lá na entrevista de emprego, tem 500 pessoas lá para uma vaga, e o pessoal vai para a entrevista com a faca, né? Porque é matar ou morrer. Aí aquele tromba-tromba lá e tal. Enfim, você, entre outras coisas, depois você fica doente, ou então fica alguém doente na sua família, e o pneu do carro fura e fura o telhado e começa a infiltração e chega mais boleto e aí você quer comprar um iPhone, aí depois tem que pagar a prestação. Muito bem. Mais ou menos assim, um cenário para a gente imaginar que você era criança, não estava sofrendo e aí você começa a sofrer. Vão vir várias coisas e você começa a sofrer. Aí você quer namorar e o namorado não te quer e tal, sofre. Enfim, várias coisas. Aí nessa, então você começa a sofrer. E aí, quando você é criança, tem uma coisa que você não se dá conta. Quando você é bem criança, você não se dá conta, você não, nem imagina que existe. Para você não existe. Existe, mas você não sabe que existe. Demora um tempo até você saber que existe. Você não nasce sabendo sobre essa coisa. E aí você vai, num determinado momento, você vai se dando conta dessa coisa. E é aí que as coisas começam a mudar no seu pensamento. Que coisa é essa? Que você não sabia quando você era criança, e aí, conforme você vai crescendo, você vai descobrindo que faz parte da experiência humana, além do sofrimento, né? Essa coisa se chama morte.
Quando você é criança, você não tem consciência que você vai morrer. Não tem, você não sabe. Você nasceu, como é que sabe que você vai morrer? Aliás, quando você nasce, você não sabe de nada. Absolutamente de nada. Aí depois você vai começar a saber de umas coisas. Você vai sabendo, sabendo. Aí, em algum momento, assim, você começa a se dar conta que as coisas morrem. Né? Tipo, quando você é pequeno, você pode ver, por exemplo, que a fruta apodrece, né? Que tomate apodrece, que os bichinhos morrem, os insetos morrem, aí você tem um cachorro, morre, passarinho morre, aí você vê alguém morrendo, fica sabendo que morreu, você não entende muito bem, porque seu pai fala que foi para o céu e tal. Mas aí, em algum momento, você vai ver a morte mesmo. Você vê na televisão, ou você vê uma fotografia, ou você vai lá num velório de alguém. Aí você, cada vez mais você vai se tornando consciente da morte, do corpo, da morte, do corpo, de todos os corpos. Os corpos morrem, o corpo morre. E aí você vai começando a entender que você morre. Não é? Você vai começando a entender que você morre. Pô, tudo morre. Eu vou morrer também. Todos os corpos morrem. Eu sou um corpo. Eu vou morrer também. Muito bem. Quando você toma consciência que você morre, aí você tem um choque em relação à sua vida. Um choque de sentido. A sua vida fica com. O sentido da sua vida fica estranho. Ele fica. A gente pode dizer assim, fica sem sentido. Mas não é que fica sem sentido, eu acho que é melhor pensar que ele fica estranho. Você não entende muito bem o sentido, porque o que acontece? A hora que você entende que você morre e que você sofre, você pensa assim: ué, então que brincadeira é essa? Viver, sofrer e morrer? É disso que se trata? Tem o nascimento, aí sofrimento, 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 morre. Essa que é a brincadeira, isso que é viver? Viver é nascer, viver e morrer. Nascer, sofrer e morrer. Fica estranho, não faz sentido. Que porra é essa? Porra é essa? Se fosse assim, nascer, felicidade e morte, tudo bem, né? Você vinha para a brincadeira, aproveitava e ia embora, a brincadeira acabava. Mas que sentido faz você vir para uma brincadeira que não tem graça nenhuma? Você vem para uma brincadeira, sofre, 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 e aí morre. Você começa a achar estranho. Fala, não, alguma coisa está errada aqui. Está muito estranho isso aqui. Está muito estranho isso aqui. Não pode ser isso. Não pode ser viver, sofrer e morrer. Não pode, não faz sentido. É muito, como é que a gente chama quando é muita crueldade. Né? Que crueldade, é uma crueldade, não é? Você imagina que você vai inventar uma brincadeira e você vai colocar pessoas nessa brincadeira e essa brincadeira vai ser assim. Você entra nessa brincadeira, sofre, 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 sofre e a brincadeira acaba. É cruel, não é? Mesmo que você for se colocar dentro dessa brincadeira, você está sendo cruel com você mesmo. Eu vou me
me propor a brincar uma brincadeira. Aí você se propõe a brincar uma brincadeira que você entra, sofre, 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 sofre e morre. E a brincadeira acaba. Acaba assim, ó. Acabou. Acabou. Não tem direito a reclamar, réplica, nada. E dependendo de como você entende, você pensa a coisa e fala: ah, você não vai nem lembrar, nem saber que acabou, porque acabou, acabou, você acabou junto. Ah, eu vou, depois, quando terminar, eu vou reclamar. Não, não tem como você reclamar que acabou. Porque a hora que acabar, você acabou também. Então você vai reclamar. Cadê você para reclamar? Você não existe mais. Não tem mais sua existência. Sua existência só existe dentro da brincadeira. Se você tiver uma mentalidade materialista. Aí acabou a brincadeira, você fala, porra, não vai dar nem para reclamar depois disso aqui acabar. Porque eu vou deixar de existir. Então, quando você entende que você morre, surge um problema. Quando você entende que você morre, você é jogado rumo a uma falta de sentido ou rumo a um sentido muito estranho isso aqui. Essa brincadeira é muito estranha, não faz muito sentido, ou o sentido disso aqui é muito, qual a palavra que eu falei mesmo? Cruel. Que coisa mais cruel isso aqui. A pessoa entra, sofre, 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 sofre e morre. Aí você começa a pensar, mas e se não for isso? Será que é isso mesmo? Não pode ser isso. Não pode ser viver, sofrer e morrer. É aí que começa essa jornada da primeira para a segunda montanha. Você vai em busca de uma tentativa de descobrir se é isso mesmo ou não é, né? Se a morte é o fim da brincadeira ou não. Se a brincadeira é de nascer, sofrer e morrer ou não, ou é outra coisa. Então, quando você se dá conta que você vai morrer e que o sofrimento não faz sentido se você for morrer e tudo acabar, fica muito estranho. Aí você vai em busca de alguma outra entendimento, de alguma outra forma de ver isso aqui, para que o sofrimento faça sentido. Porque senão o sofrimento não faz sentido. Para que o seu sofrimento, tudo que você sofreu faça sentido, você tem que descobrir se a morte é o mesmo fim. Se a morte vai acabar com tudo. Você precisa. Porque o que faz o sofrimento não ter sentido é a morte. Porque você sofre, sofre, sofre e morre. Então sofreu por quê? Então você vai ter que investigar para ver se realmente é assim. Se você é só um corpo, se você é só matéria, se você é só humano e a morte é o fim. Você vai investigar a fim de tentar descobrir se essa visão, se esse entendimento é um equívoco. Talvez não seja isso. E aí você começa a falar, mas será que eu sou só um corpo, que eu vou morrer? E, e aí sofrimento é só uma crueldade do universo, né? Porque quem inventou essa porra, né? Uma crueldade do acaso, né? Mas que acaso cruel da porra também, né? Bom, aí você vai começar a sua jornada por conta do sofrimento e da morte. Você vai começar a sua jornada da primeira para a segunda montanha. Você vai querer entender o que você é mesmo. O, o que sou eu? Quem sou eu? Né? Pergunta básica do autoconhecimento.
Aí você vai, primeiramente, receber informações de segunda montanha. Vão vir escolas, gurus, sei lá o quê, passar informação de segunda montanha, vão falar que você é um espírito, vão falar que você é um ser, vão falar que você é sopa quântica, vão falar que você é um fractal da existência, milhões de nomes para começar a te informar que você não é só humano. Você começou a sua jornada para a segunda montanha. Só que não adianta nada você só receber essas informações. Né? Assim como não adianta você chegar no restaurante e o garçom te falar, ó, aqui nós temos macarrão, nós temos grelhados e nós temos pizza. E você continua com fome. Porque a informação de que lá no restaurante tem macarrão, tem grelhado e pizza não mata a sua fome. Informação não mata a fome. Então, a mesma coisa. Quando alguém diz que você é um espírito, que você é um ser, que você é um fractal, que você é a sua própria... Isso não mata a sua fome. Por quê? A gente já estudou, acho que no segundo livro do ciclo de estudos. Você quer ter certeza. Não adianta te falar, você quer ter certeza. Sem certeza, você vai continuar na incerteza. E você quer ter certeza, então você precisa de alguma coisa que seja irrefutável. Informação é refutável. Informação é uma coisa que veio do outro e o outro pode inventar o que ele quiser. Quando você era criança, inventaram do Papai Noel. Foi invenção, não é fato. Então, não adianta uma informação. Você quer ter certeza, porque se você não tiver certeza que você é o tal do espírito, que você é o tal do ser, não sei o que lá, de que adianta? Você vai continuar no mesmo lugar que você estava, sofrendo, a morte chegando cada vez mais e sem sentido esse sofrimento que você está experimentando. Então você precisa ter certeza. A minoria, uma grande, pequena parcela, realmente se dedica a encontrar essa certeza. Ela precisa, é uma coisa vital, né? É interessante observar a história dos iluminados e das pessoas que chegaram nessa certeza, que a gente chama de iluminados, e a gente vai observar que a inquietude dessas pessoas era tremenda. Elas não iam desistir, elas iam morrer tentando despertar, ter a certeza. Só que, como tem o equívoco que está explicado lá no livro, tem a certeza com S e a certeza com C. E a grande maioria fica buscando a certeza com C, que é a certeza que é buscada no conhecimento. Então, busca certeza no conhecimento, tal. E fica, infelizmente, por causa do equívoco, fica ali, engafanhado, girando em círculo. Não percebe que é simples. Não é questão de ter certeza, e sim de ter certeza, com S. Que nem está no livro lá. O livro chama Certeza, não é isso? Com S, certeza. Mas essas pessoas que chegaram na certeza com S, elas tiveram essa busca pela certeza com C também, e buscaram ardentemente, foram para tudo quanto é, entraram tudo quanto é buraco, foram para tudo quanto é lugar, capotaram, tal. Até que uma hora
de tanto bater na porta, né? Dá um clique. Não é certeza, é certeza. Muito bem. Aí a pessoa, quando a pessoa tem o despertar existencial, chega na certeza, com S, entende que o ser é uma coisa muito simples, que o ser é o que você é existencialmente, que é a fábrica do que você está experimentando. Então, ele não é a experiência, ele é o criador da experiência. Então, a experiência comprova ele. É simples assim. Só que você não experimenta. Essa que é a dificuldade, esse que é o truquezinho. Mas a pessoa que desperta, aí, pá, né? Chega na segunda montanha, tem o despertar existencial. Pá. Porra! Eu existo. Eu existo. Eu sou o ser, esse que está criando essa realidade que eu estou experimentando. Tal. E aí a pessoa fica aí, né? Achando que acabou a brincadeira. Nesse momento, a pessoa entende que ela não morre quando ela tem um despertar existencial. Porque o que ela estava querendo descobrir é isso. Ela estava querendo descobrir se ela realmente morria ou não, né? Se tinha mesmo essa coisa de morte. Aí ela fala, tá, eu existo. O que existe, existe, sempre existe, então não morre. Então, agora as coisas começam a fazer mais sentido. Já melhorou, né? Já melhorou. Antes, se eu sofria nascer, sofrer e morrer, não faz muito sentido, mas agora não é. Tem esse nascer, sofrer e morrer, mas essa morte não é bem assim como eu pensava. Começa a entender que ela existe e tal, mas ainda assim o sofrimento não faz é, total sentido. Você desperta a consciência, entende que você é um ser e você continua sofrendo. A conta não fecha ainda. A conta do sofrimento não fecha ainda. Ainda não faz muito sentido a existência do sofrimento, a ocorrência do sofrimento. E o fato de você entender que você é um ser, estar consciente que você é o ser, não faz com que o sofrimento desapareça. Ele continua e você não entende por quê. Então, para você entender finalmente a existência do sofrimento, você precisa sair da segunda montanha e voltar para a primeira. Puta que pariu! Demorei tanto aqui para chegar na segunda montanha, para ser um iluminado. Vou voltar para a primeira, rapaz. Exatamente, você precisa voltar para a primeira, mas agora você não volta com os olhos fechados igual estava antes. Você não volta com o equívoco do materialismo. O equívoco do materialismo você derrubou quando você teve a iluminação, quando você despertou existencial, quando você foi da primeira para a segunda montanha. A hora que você volta para a primeira, iluminado, esclarecido, existencialmente consciente, você não fica na primeira igual você ficava antes. Você fica já lúcido que você é um ser, que antes você não tinha essa lucidez. E daí, com essa lucidez, você, sem essa lucidez, dá para fazer também, né? Mas com a lucidez é melhor. Com essa lucidez,
você vai poder observar a sua natureza humana com mais calma, mais tranquilidade e mais profundidade, e entender o funcionamento da sua natureza humana e da sua pessoa também, da sua personalidade. Ao fazer isso, você vai estar produzindo autoconhecimento psicológico e pessoal. Fazer isso é a terceira montanha. Estar consciente na primeira e observar o funcionamento psicológico e pessoal a fim de produzir autoconhecimento psicológico e pessoal, o que resulta em você lidar bem com a sua natureza humana, com as suas personalidades, com a natureza humana e a personalidade do outro, que resulta em você viver bem. Então, aí, a partir do momento que você vai produzindo autoconhecimento psicológico e pessoal, o sofrimento, ele deixa de ser uma coisa caótica, ele deixa de ser uma coisa, um infortúnio, ele deixa de ser uma coisa por acaso, e você ganha clareza do funcionamento dele. Você ganha entendimento sobre o funcionamento do sofrimento. Você entende por que você sofre com isso, com aquilo outro, com aquilo outro, com aquilo outro. Fica claro. Você entende por que você está sofrendo quando você está sofrendo. Quando você sofre, você não entende por que você está sofrendo. Então, o que acontece? Você simplesmente sofre. É isso que acontece. Você fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Quando você está na terceira montanha, que você está lúcido e está usando a sua lucidez e o processo de autoobservação para estudar a sua natureza humana e as suas personalidades, você é diferente. Você não só sofre. Quando você sofre, você não está sofrendo. Você está tendo uma aula de autoconhecimento. Você fica estudando o que está acontecendo. Você fica estudando o seu sofrimento. Você experimenta o sofrimento, experimenta o processo, mas você experimenta o sofrimento e o processo porque aquilo é uma aula de funcionamento psicológico e pessoal. E aí você fica olhando tudo o que está acontecendo em você enquanto você está sofrendo, e quanto mais você observa, analisa e entende, mais autoconhecimento se produz. E aí cada vez você lida melhor com aquilo, até que você aprende. Aquela aula pode ir embora, se aquela aula voltar, ela não faz nem cosquinha, porque já entendeu tudo aquilo. E aí vem outra aula, você faz a mesma coisa, e aí o sofrimento fica totalmente esclarecido. Você não tem dúvida do porquê você está sofrendo quando você está sofrendo. Fica claro. E quando você sabe por que você está sofrendo quando você está sofrendo, é o melhor dos mundos. Porque você consegue lidar bem com o sofrimento e logo agir bem e sair do mal viver e para o bem viver. Você só fica preso no mal viver quando você está sofrendo e não sabe por que você está sofrendo quando você está sofrendo. Então é isso. 3 montanhas. E todo ser humano, em algum momento, vai achar, né? Vai deparar com a morte e vai falar, porra, não faz sentido nascer, viver, sofrer. Aí vai querer ir para a segunda montanha. E aí depende se do tanto de... Porque pode ser que o que acontece muito, né? Viver, morrer, viver, sofrer, morrer. É meio estranho isso aqui, é ruim, né? Mas vamos esquecer. Vamos, sei lá, vamos assistir futebol, vamos beber pinga, vamos fazer churrasco, né?
não se interessa em buscar esclarecimento, né? Ao invés disso, busca alguma fuga, qualquer coisa que faça ele esquecer essa questão, embora ela sempre fique lá atrás. E tanto fica que a pessoa vai ficar buscando a fuga constantemente, porque a gente só busca a fuga porque tem alguma coisa da qual a gente quer fugir. Se não tiver alguma coisa da qual você quer fugir, você não vai fugir. Então, se você está em um processo de fuga, é porque a coisa da qual você quer fugir está cutucando a sua bunda lá, o tridente. Né? E se tá, tá. Né? Não adianta você fingir que não está. Mas muita gente tenta fingir que não está. Mas muitos não tentam. Os que não tentam é os que vão fazer o processo de da primeira para a segunda montanha. E os que realmente querem entender, querem se esclarecer, vão subir a segunda montanha inteira até ter o despertar existencial. E aí, quando tem o despertar existencial, se não, se está num lugar onde não tem um esclarecimento, vai achar que não tem mais nada para fazer. E não vai entender que na hora que você chega lá na terceira, você tem que voltar para a segunda, para a primeira, que essa é a terceira montanha. E o livro da oficina está aí para esclarecer esse equívoco, para quem se interessar possa. Vocês aqui no ciclo de estudos já saem com esse esclarecimento para ninguém ficar aí na terceira montanha. O propósito da fase existencial foi levar vocês da primeira para a segunda montanha. Embora alguns já estivessem lá na segunda montanha, né? Então, mas o propósito era esse, levar da primeira, esse que é o propósito da fase existencial. Mas agora o livro Três Montanhas é para falar, ó, tá bom, oficina, eu te carreguei aqui até a segunda montanha, agora você teve um despertar existencial, ficou consciente da sua existência. Mas agora a gente vai voltar lá para a primeira. Vai voltar lá porque é lá que a gente precisa, que a gente vive. E então é lá que a gente precisa entender como é que funciona. Ser não funciona, ser existe. Né? Tem o que entender do ser. Tem que entender do viver. Então, em outras palavras, eu coloquei em outras palavras, deixa eu ver, escrevi aqui. Dizer que uma maneira de ficar preso na segunda montanha, que muitas escolas e gurus usam, é a palavra ilusão. É tudo ilusão, a realidade é ilusão, o mundo é uma ilusão, não sei o quê. Então, a palavra ilusão é muito mal usada e ela faz um mal danado pro aluno, né? Quando vocês vão ler o livro Fábrica da Realidade, o livro Fábrica da Realidade fala que a realidade é ilusão, é igual a ilusão, realidade é igual a ilusão, mas fala que é realidade, porque é o que você experimenta. E explica que a realidade ela é um produto, ela não é a fábrica, a realidade não é a fábrica de si mesma. Por isso que ela é chamada de ilusão. Então, a fábrica é original, é a fonte, e a realidade é o produto. Mas, de forma alguma, a realidade não é experimentada. Ela é experimentada o tempo todo, é a única coisa que você experimenta. Então, a palavra ilusão, ela causa um desserviço muito grande para o aluno. E ela é muito mal usada por aí, no meio espiritualista. Então, para terminar aqui, em outras palavras, quando a oficina está levando você da primeira montanha para a segunda, para você ter um despertar existencial. Então, é como se para você flutuar por sobre a merda.
Né? A fase existencial é para você flutuar por sobre a merda. Você olha assim, fala, ah, tá, eu sou o ser e a merda toda tá lá embaixo. Aquela merda toda. É meio que isso. Flutuar é para você dar uma flutuada assim por sobre a merda, para você entender que você é a fábrica da realidade, que você está aqui em cima, metaforicamente falando. Então a jornada da fase existencial é para você flutuar por sobre a merda. Agora que a gente vai para a terceira montanha, para a fase psicológica, a gente vai mergulhar na merda. A gente vai mergulhar na merda. Né? Mergulhar. Só que agora a gente está consciente, então a gente vai mergulhar na merda com lucidez. Mas é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Se vocês acharam a fase existencial indigesta, vocês não vão suportar as duas próximas fases que vem por aí, que é a psicológica e a da convivência. A psicológica é meio termo. Agora, a fase da convivência é de moer o fígado, triturar os ossos. E outra coisa, a fase que está vindo por aí, que é esse mergulho que a gente vai dar na merda, que é na experiência humana e na convivência, e na fase existencial, eu acho que não é isso, eu acho que não é isso, não enxergo assim. Na, se o óbvio não ficou óbvio na fase existencial, porque o ser não é observável, na fase psicológica e da convivência, é absolutamente inegável. É inegável. As coisas que eu vou falar é só questão de você olhar e ver, não é nada que você precisa. Não é que você precisa deduzir o que não é observável, que nem o ser. Não. Tudo que for dito agora é facilmente e diretamente observável. Ou falar, você vai ver. E você não vai querer ver. Porque você tem unicórnios de estimação. E os seus unicórnios de estimação vão despencar, assim, ó, começar a despencar. Eles não vão ter mais onde se segurar. Tem, né? Enfim, sem spoiler. Deixa a própria fase se apresentar por si, né, Ferrari? Eu vou colocar o fone de ouvido aqui e fico aberto à conversa, ao diálogo. Se vocês tiverem perguntas, comentários, o que vocês quiserem falar, a gente conversa. Deixa eu ver se funcionou. Funcionou demais. Colar em cima. Não, tá funcionando. Para não dar microfonia. É, Estão aberto para as conversas. Um, dois, três. Já. Só levantar a mão aí. O ser é lindo, maravilhoso, né? Agora o ser vivendo faz muita merda. Por isso todo mundo quer ficar lá na segunda montanha. Não, nada, ninguém quer conversar nada. Vou guardar uns minutinhos aqui.
Surgiu aqui uma interlocutora. Oi, Ferrari. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tá tranquilo, Fernanda. Tudo bem Então aqui. tá bom. Boa noite para todo mundo. É que você me fez lembrar um negócio que eu vi no Instagram, assim, um quadrinho escrito merda e escrito embaixo assim, é, formado as letras, né? Assim, M-E-R, aí escrito embaixo era para ser Dream, mas a funcionária da casa não tinha, não era obrigada a saber inglês. Então, é desse jeito com a gente também, né? Se era para ser dream mesmo, mas a gente chega sem entender porcaria nenhuma, né? E aí a gente escreve, a gente troca as letras e escreve merda na vida inteira. Aí Muito a sua boa. fala me fez lembrar muito esse negócio. Depois, se eu achar, eu vou colocar lá no Recreio pra vocês verem. É muito interessante, né? Porque é bem assim a vida. Não vem com bula, com explicação, com nada. E lá dentro do Éden nosso tá tão quentinho, né? E essa busca de entender quem ou o que a gente é e depois pra gente voltar na estaca zero. Aff, parece injusto mesmo, né? Parece cruel até. Porém, é, eu tô entendendo, assim, essa segunda vez que eu tô fazendo o ciclo, que a gente precisa continuar jogando, continuar jogando pra gente entendendo muito pouco, mas entendendo alguma coisa, né? Para que a gente continue jogando. Mas a minha questão é, será que em algum momento a gente tem escolha de não jogar, de evoluir, sei lá, né, de jogo, de lugar, de vai saber do que, né? A minha resposta é não sei, e nesse momento irrelevante, né? Porque você está no jogo. Então, É. a- quando o jogador está no jogo, só lhe resta uma opção: jogar o melhor possível para poder ter o melhor resultado, né? Uhum. Depois, se o jogo acabar, se o jogo acabar, ele não está mais no jogo, aí é outro momento. Mas uma vez que você está dentro do jogo, o que você pode fazer melhor para você é ser o melhor jogador que você puder. É isso. E com Ai, a ai, né? ignorância não dá. Sim, com lucidez fica mais fácil, né? É isso, beleza. Obrigado, Ferrari. Bom, tamo junto. Adorei a analogia do Dream. Sensacional. Era para ser Dream, mas deu merda. Isso aí. Edna, tá liberado o microfone. Oi, Ferrari. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Hum, Bom, vamos lá, né? Então, Ferrari, quando você entende quem você é, aí você vai voltar, né, para ver se realmente você entendeu quem você é, seria isso. Essa Nessa coisa, fase de convivência, como é que você reage diante de alguma atitude do outro? Seria isso? Porque isso é a melhor forma de descobrir se realmente uma pessoa ela evoluiu mesmo ou não, né? Está evoluindo ou não. É o outro, quando envolve o outro ser, o trânsito, quando eu mando o outro lá, né, no trânsito, que é o lugar que eu acho que mais mexe com a gente hoje, né, que, enfim, dá vontade de sumir desse trânsito. Então, eu acho que é isso, né, que se eu entendi. eu vou dar um prêmio para quem descobrir em qual cidade que você mora. São Carlos.
Você está tirando sarro de Nossa! mim, né? Não, eu pensei que É era verdade. São Paulo. Ah, é verdade, está em São Carlos. Agora eu Em lembrei. São Carlos, lembra que você falou que você veio dar uma palestra aqui, que você é aqui Sim, em eu São lembro. Carlos. Não, lembrei. O trânsito tá ruim assim aí. Imagina em São Nossa, Paulo. Ferrari. Ave, eu não suporto andar aqui. Aqui, 5:30 da tarde, 6 horas, você não anda mais, bem. Você chega em casa 7, imagina, porque isso que é uma cidade pequena, né? É que tá Aham. crescendo muito, né? Tem gente morando quase perto do céu. Eu nunca vi gente como cresce. Entendi. Engraçado, Vamos. né, Ferrari? A gente fala tanto que a vida é difícil de viver, né? Que vira uma merda tudo mesmo, né? Quando você cresce, nasce, cresce, tem que trabalhar, fazer esse monte de coisa arada. E só tem gente nascendo, cacete. Não é O que que mesmo? esse povo tá vindo fazer aqui? Tudo é doido. Então, Volta. cara, só a mulherada não para de ter filho, nunca vi, Ferrari. Morre, eu não Pois sei é. quantos que morrem. Morre um monte, tá nascendo um monte, só vi mulher grávida, tô grávida, tô grávida, tô grávida, tô grávida. Essa mulher É tá os, tudo louca, bicho. é os doidos chegando. Sempre tem doido para entrar na brincadeira. Ai, Ferrari, eu Ah, falei que na minha vida, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais ia ter filho. Eu falei aquilo que eu falei aquele dia aí no grupo, eu não ia mais ter filho, eu não ia mais. Cara, eu sei lá, eu ia sumir pra esse mundo doido aí. Ia viver no mato, sei lá, caçar coisa arada, ia viver que nem um bicho. eu sei como é que é. Ai, Deixa eu voltar na sua pergunta, senão a gente vai muito tá, longe e depois fica muito tá. desconectado. É tão bom falar com Ah, você, Ferrari, que bom. meu É bom conversar psicólogo. com você. É bom conversar com Ai, você também, Edna. é muito bom, É, Ferrari. a, como a gente estudou o livro anterior, foi o livro Quem, né? Se não me engano, foi Sim. o antes desse. E lá eu dei um toque sobre uma questão terminológica do autoconhecimento. Então, eu sugiro considerar isso, né? Essa coisa de falar, descobrir quem eu sou, pode causar problema, porque você pode te jogar dentro daquela busca da personalidade verdadeira. Uhum, E todas as personalidades são verdadeiras, não tem nenhuma falsa. A personalidade pode não sim. estar alinhada com a sua unicidade, mas ela não é falsa, ela só é uma personalidade desalinhada, ela é verdadeiramente desalinhada. É. Então, a melhor coisa é pensar que o despertar, que essa busca da primeira para a segunda montanha é a busca pelo despertar existencial. Então, quando você vai em busca do entendimento mais profundo do que é ser humano, vamos dizer assim, você pode chegar a um despertar existencial. E o Uhum, ser que você é não é uma personalidade, ele é a sua existência. Ele é o que você é. sim. Ele é o ser que Uhum, você é. Então, você chegar na segunda montanha é um simbolismo para dizer que você despertou existencialmente. A gente falando uhum, assim, despertar existencial, a gente elimina esse possível pegadinha de ficar preso no quem da personalidade. E é melhor falar o uhum, que do que quem. Você descobriu o sim. que você é. Você é um ser. Isso é o que eu sou. Eu sou um espírito. Isso é o que eu sou e não quem. Né? Isso. Deixa O o que eu quem sou, para a é. personalidade. Embora a gente saiba que numa conversa coloquial sobre autoconhecimento, todo mundo vai usar quem. Vai falar Aham, quem. Autoconhecimento é você descobrir quem é você, tal, quem. Enfim, essa é a primeira coisa. Aí você tem o despertar existencial, você descobre o que você é. Sou um ser, eu existo, tal. Pronto, beleza. Tá claro isso. O ser é uhum, eterno, não morre, não morre porque não nasce. Tá claro isso. Agora ficou óbvio. Beleza. Só que você é um ser vivendo. Ou, de uma sim. maneira que eu gosto de falar, você é um ser sendo. Tem Sim. o ser que você é, que é o ser que você é. Só que você é um ser sendo, que é o ser vivendo, é um ser criando realidade, é o ser
brincando na experiência humana. E se você não entender como é que acontece esse vivendo, e esse viver é humano, você continua sofrendo. Então, uma vez que você tem um despertar existencial, você precisa, então, buscar um despertar psicológico, que é o que a gente vai fazer agora. Você precisa ter o despertar psicológico e também o despertar pessoal. Então, não adianta só o despertar existencial para viver bem. É isso que precisa ficar claro. Além do despertar existencial, você precisa também praticar autoconhecimento com foco no psicológico para ter um despertar psicológico e autociência com foco no pessoal para ter um despertar pessoal. Conforme você vai praticando, você vai despertando psicologicamente e pessoalmente. E isso vai possibilitando você viver bem. Esclareceu? Sim, esclarecidíssimo, Ferrari. Bom demais. Tá certo, meu querido, muito obrigada. Eu estou amando os mantras, Ferrari. Eu coloco toda a noite para eu ouvir. É muito bom, é muito bom. Que bom, Ai, fico é muito contente. gostoso. É muito Eu bom fiz mesmo. Parabéns, muito bom. parabéns para nós. Eu fiz para ajudar a nós que somos praticantes da autociência. Eles são materiais pedagógicos, fico feliz que eles estão colaborando com isso. Aí ontem à noite deitei, né? Aí meu marido falou: ai, que delícia, coloca. Aí começou, solto, solto. Ele começou a cantar. Ele gostou, falou: que voz gostosa, uma delícia. Muito bom, Aham. Ferrari. Uma delícia, Pois parabéns. é, ele Obrigado por é. tudo, viu? E a gente vai fixando, né, a mensagem que tem ali, isso que é importante. Beleza, bom É, demais. é. Bom, obrigada, Ferrari. Um abraço. Boa noite. Outro Ed. Boa noite. Alguém mais? Algo mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vou encerrar aqui. Só dizer aqui que uma outra anotação que eu tinha feito aqui, que eu acabei não falando, que assim, que a função desse livro, As Três Montanhas, é desiluminar os iluminados. Por isso que eles ficam bravos com isso, porque eles querem continuar iluminados. Aí o livro vem e fala, não, baixa a bola aí, desce aí do pedestal, tem que desiluminar agora. E outra é que eu falei, né, o discurso é uma ilusão. Tudo bem, cara, é uma ilusão, tá certo. Né? A realidade é uma ilusão. Mas se você não entender o funcionamento da ilusão, sua ilusão vai ser uma merda, vai ser dolorida, vai ser sofrida. O que você prefere? Experimentar uma ilusão bacana ou uma ilusão desagradável e ruim, sofrida? A sua ilusão, que é a sua realidade, ela é desagradável, ruim e sofrida, porque você não entende o funcionamento da ilusão. Então você precisa entender o funcionamento da ilusão. E nem é o funcionamento da ilusão, você precisa entender o funcionamento da fábrica que cria a ilusão. A fábrica que cria a ilusão é você usando a sua natureza humana. É a natureza humana. Por isso precisa entender a natureza humana. Rafaela, depois a Silvia. Pode falar, Rafaela. Clica aí mais uma vez, Rafaela. Oi, Ferrari, você me ouve? Eu escuto você, Rafaela. Boa noite. Ninguém avisou pro pessoal da Caverna de Platão que eles, né, se sair tem que voltar. O pessoal quer sair e ir embora. Dá Quer sair tchau. correndo? Oh! Tchau aí pra quem fica. Beijo.
Exatamente, isso aí. Tem que sair da caverna e agora, volta. Porra, sair. Então, agora que você entendeu, volta. Vai Volta. lá. Isso aí. Bem observado. Obrigada. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Pode falar, Silvio. Isso. Boa noite. Tá me Boa ouvindo? noite, Silvio. Tô sim. Bom, queria só compartilhar um pouquinho a minha experiência a primeira vez na oficina. E eu criei esses dias, semana passada, para mim, uma influenza. E foi muito bom, né? No início não foi muito bom porque o corpo gritou um pouquinho aqui, mas depois que eu melhorei, eu tô afastada do trabalho, eu comecei a reler os livros desde o início. E hoje foi o dia que eu, na verdade, consegui começar a reler todos. E me deu uma certa angústia, porque é o último livro da fase existencial. Eu consigo compreender, pelo menos mentalmente, né, ou intelectualmente falando, tudo que tu explicaste aí. Ficar nesse lugar, né, compreender o que é o ser, o que é a existência, e o que é o ser humano aqui, a humanidade, o humano, né, o materialismo. E foi bem interessante essa metáfora que tu trouxeste da merda, né? Que eu fiquei até pensando aqui, nossa, eu tenho nojo terrível de merda. Mas eu fiquei pensando aqui que é exatamente isso. Aqui nas minhas crenças, eu acreditava, eu nunca pensei em iluminar, com muita sinceridade. Quando eu comecei nesse busca de autoconhecimento, não foi para iluminar, eu nunca nem sabia o que era iluminar. O que eu queria, na verdade, eu acho que era viver bem mesmo. Porque eu não conseguia entender porque eu sofria tanto. Aliás, até hoje eu não entendo mais muito, não. E aí eu comecei nessa busca de espiritualidade e tal, autoconhecimento. E aí fui para esse lugar que eu acredito que seja a segunda montanha. Ah, tudo aqui é uma ilusão, tudo é uma projeção da mente, tudo é criado por você. Tudo é uma. Então você é responsável pela realidade que você vive, que você cria. E aí eu ficava pensando assim, pensa bem, se eu tenho consciência que isso aqui tudo é uma projeção da mente, é uma criação, isso tudo aqui é uma ilusão, eu não vou sofrer. Por que que eu vou sofrer? É a mesma coisa que eu ir para o cinema, ver um filme triste e ficar chorando pelo filme. Não é uma bobagem? É a mesma coisa que eu achar, for para o cinema, o ator morre no cinema e eu ficar chorando pelo cara que não morreu. Aí eu penso nisso, eu sei disso, mas de repente eu estou aqui acreditando nisso tudo, aí acontece alguma coisa aqui que mexe comigo profundamente. Aí pronto, aí eu caio, aí eu vou pra merda. Me emaranho todinha nela, e aí não sei como sair, me confundo. Aí o que você traz hoje faz sentido para mim no seguinte, faz sentido que realmente eu preciso ter esse autoconhecimento psicológico, não é? Eu só não sei se eu vou ter coragem, porque eu tô com são tantas falas de que agora que o negócio vai doer, porra, eu tô cansada de sofrer. Não quero mais que doa nada. Chega! Pra que eu vou ter que viver isso então? Me explica. Por que eu vou ter que sofrer ainda mais? Já sofri pra caramba. Já sofri na primeira montanha, sofrendo pra segunda montanha, ainda vou ter que. Pô, sacanagem. Eu acho que isso é um desestímulo. Era isso. Vou te Queria só falar. comentar. Legal. Legal, valeu. Eu faço esse adiantamento para vocês. É, para ser franco, né? Para vocês terem uma noção do que vocês vão enfrentar. Quando vocês entrarem aqui no ciclo de estudos, primeira coisa que vocês. Primeiro contato que vocês tiveram com a oficina foi ler o manual do aluno.
E lá no manual do aluno, a oficina foi totalmente franca. Ela falou: é isso, vai acontecer isso. Claro que vocês só vão entender o que estava lá no manual do aluno totalmente no último dia do ciclo de estudos, mas já estava tudo lá. Para ser franco, para você entender onde você está se metendo, para você decidir se você quer se meter ou não. O sofrimento que a gente enfrenta na fase psicológica e da convivência é porque a gente tem crenças de estimação e coisas que a gente não quer admitir. Então, é doloroso abandonar essas crenças. Quanto mais grudado você fica, mais dói. Então, sabe quando você tem que soltar uma coisa e alguém vem e bate na sua e você não solta, aí a pessoa bate cada vez mais forte para você se soltar? Aliás, enfim. Então você está lá segurando, aí é para você soltar, e você não solta, aí você bate, solta, e você não solta. Então a dor vem mais forte para você soltar. Mas é para o seu próprio bem. Quanto mais você resiste em soltar, aí que dói. Então, se você for esperto, você solta logo. Né? Solta essa bosta. Então, ficar apegado a algumas crenças de estimação, que são equívocos, né? Equívocos de estimação, causa esse sofrimento. E outras coisas é que a gente precisa. A gente não quer admitir certas coisas que a gente executa, né? que é consequência do nosso arbítrio. A gente quer, mais uma vez, a gente quer se colocar na posição de vítima. E é desagradável, desde o começo, a oficina está falando isso para a gente. É desagradável entender que a gente é o responsável. É desagradável a gente entender que a culpa é nossa. Não, culpado é não sei quem, é Deus, é o sistema, é o capitalismo, é o outro, é os pais, é o vizinho, é o bispo, o grilo e o crocodilo. Não, culpado da sua realidade é você e o culpado da nossa realidade somos nós. Então a gente precisa assumir isso. Se a gente não assumir isso, não tem solução. Porque o criador não assume a responsabilidade pela sua criação, como é que vai resolver a questão? E isso é desagradável. Então a gente vai enfrentar, entre outras coisas, essas duas que eu destaquei aqui nas fases vindouras. E eu aviso para vocês já irem se preparando, né? E para ser franco, para vocês já irem se preparando, é por isso. Ferrari, outra pergunta que eu tenho. Eu assisti aquele encontro com o Wilson Gonzaga. Eu sempre tive uma curiosidade sobre o que é essa tal ayahuasca, que eu não sei o que é, mas até pensei uma época que eu ouvi comentários em tomar. Pelo que eu percebi, você também já usou. O que você, na sua percepção, na sua experiência, compreendeu que ela contribuiu para esse despertar? Ou se não contribuiu? Porque umas pessoas falam, eu já ouvi vários comentários, eu nunca me aprofundei, nunca pesquisei, mas já ouvi comentários de pessoas que dizem que são experiências maravilhosas, mas eu já ouvi comentários de pessoas que falaram que algumas pessoas, inclusive, enlouqueceram usando. Sim, tem isso mesmo. Tem um livro na oficina, chama Queime Seus Navios. Ele não é um livro que faz parte do ciclo de estudos, ele está lá no fim, e ele é um livro extra. E é um livro que eu escrevi quando eu passei por essa fase aí que eu estava experimentando ayahuasca. E lá eu narro
o que aconteceu desde o começo, onde eu comecei a experimentar, até quando eu parei. E foi um bom tempo, eu não lembro bem, mas também não foi muito tempo. Foi um período assim, entre 6 meses, um ano. Eu acho que foi isso. E quando eu estava terminando no meu processo lá, eu tive esse pensamento que eu estava passando por esse processo para poder escrever o livro e ter conhecimento de causa, e depois, claro, eu ia lidar com pessoas que também teriam aquela experiência, então eu poderia entender a experiência das pessoas, ficava fácil de eu conversar com as pessoas. Eu me lembro de ter escrito o livro e um amigo leu e falou assim: Ferrari, você não pode. Esse amigo ele é bem chato, ele é bem inteligente, mas ele é bem chato, e ele é médico, né? E, a gente é amigo antigo, assim. Aí ele falou assim: Ferrari, você não pode falar assim, tão genericamente da coisa, porque isso aí pode ter sido uma experiência pessoal sua, né? E aí as pessoas vão lá tomar ayahuasca e vão achar que vão ter a mesma experiência que você. E aí não vai, porque muita coisa aí é particular seu. E aí eu lembro, tinha uma certa, naquela época, e ainda tem até hoje, uma certa apologia à ayahuasca. Então, quem lê esse livro, se você lê, ou quem lê, vai ver que eu não cito a ayahuasca no livro. Eu fui fazer uma prática de meditação, mas, na verdade, não foi só uma prática de meditação, foi um ritual de meditação com a ayahuasca. Só que eu tirei para não deixar essa apologia aí, para a pessoa ler sem a apologia. Então, é delicado, né? As experiências, toda experiência é particular, sempre toda experiência é particular. Você pode derivar suposições, você deriva suposições de similaridade com a experiência do outro, mas é uma derivação suposta. Por exemplo, como que você tem certeza? Vamos supor que você vai beber, sei lá, uma bebida alcoólica. Aí, quando você bebe uma bebida alcoólica, você entra num estado que recebe o nome de embriaguez. Você fica bêbado, ou geralmente chama de bêbado. Você fica bêbado. Aí você fica bêbado, você tem essa experiência de ficar bêbado quando você bebe muita bebida alcoólica. Aí você vê outras pessoas que beberam bebida alcoólica também, e você deriva uma suposição, mas é uma suposição, não é um fato. Que a pessoa ficou bêbada assim como você ficou bêbado. Né? A bebedeira daquela pessoa é igual à minha, mas você está supondo uma experiência sua para o outro. E eles falam, mas deve ser similar, porque quando eu fiquei bêbado, eu fiquei meio bobo, e ele também bebeu álcool e ficou meio bobo. Aí você começa a achar que tem uma coisa comum, mas de fato você não tem como comprovar que a sua experiência é igual à do outro. Isso é fato. Você não tem como comprovar nada de que a sua experiência é igual ao do outro. Nada. Nem de que você... eu comi um salgadinho, era salgado. Como que você sabe que o outro vai experimentar o mesmo sabor de salgado que você? Não tem. É tudo suposição. Tudo no outro é suposição. Então, se cria aí toda uma mitologia, um universo de suposições que o grande problema disso é esquecer que são suposições. Se você assumir que é uma suposição, que você, eu suponho que você fique tão bêbado e a sua experiência de bebedeira seja igual à minha. Beleza. Aí você está claro, porque é uma suposição. Agora fala, não, a sua bebedeira é igual à minha. Aí é o problema. E aí vai começar a luta pela verdade. Qual é a verdade? Né? Não, o efeito é esse, o efeito é esse, o efeito é aquele, enfim, é isso.
Agora, esclarecido isso, indo para o campo das suposições, o que eu vou falar agora é suposição. Porque eu só posso falar da minha experiência. E pode ser que você não tenha, e ninguém tenha a mesma experiência que eu, né? Assim como eu não sei se as pessoas têm a mesma experiência que eu quando bebe a bebida alcoólica, também não sei quando bebe a ayahuasca. Supondo que o que acontece com a bebida alcoólica acontece com o outro, comigo acontece com o outro, e o que acontece com a ayahuasca acontece com o outro também, o que acontece, supostamente o que acontece, ou o que aconteceu comigo, é que é como se o efeito do que você tem te levasse assim da primeira para a segunda do montanha. Você senta na cadeira, assim, e eu já ouvi pessoas que isso aconteceu, já ouvi relatos de pessoas que também que não aconteceu. O Wilson, o testemunho do Wilson foi um testemunho de quem aconteceu. O Wilson sentou na cadeira, tomou a ayahuasca, aí ele foi da primeira para a segunda montanha, imediatamente. Isso acontece muito. A pessoa está lá, num estado de mentalidade materialista, aí ela, vai para a segunda montanha, entende que existe. Tem muita gente que está Quando isso acontece, tem muita gente quando entra essa bebedeira, essa embriaguez que a ayahuasca causa, o pessoal chama de borracheira. Algumas escolas chamam de borracheira, outras chamam de entrar na força, e tem outros nomes também, mas acho que são os dois mais populares, entrar na força, borracheira e tal. Então, eu já ouvi muitos. Então, quando a pessoa tem a borracheira ou entra na força, ela percebe que ela existe, muitas vezes acontece dela conversar com o coordenador e perguntar assim, eu morri? Eu morri? Mas é batata, várias e várias vezes as pessoas perguntando, o que aconteceu? Eu morri? A pessoa pergunta isso, porque o estado de consciência, ela tem um despertar ali, né? Acontece. Ela vai da primeira para a segunda montanha, ela começa a perceber que ela existe, ela começa a ter consciência existencial. Aí ela pergunta, eu morri? Agora, não é com todo mundo que acontece, mas com algumas pessoas acontece. Eu já vi vários testemunhos que acontece. E acontece outras coisas, que você tem chamado mirações, que você é como se você sonhasse, fosse um sonho lúcido, se você começa a visualizar, é como se fosse um delírio, mas ele é um delírio muito com cara de realidade, assim. Parece até que é mais real do que a realidade, que você está acostumado. E você começa a ter processos de entendimento que normalmente você não teria. E uma outra coisa que eu diria que é o mais legal, mas aconteceu muito comigo, mas porque quando eu fui tomar ayahuasca, eu já estava conscientemente desperto. Não tomei ayahuasca e fui da primeira para a segunda montanha. Eu já estava conscientemente desperto. Então, eu já tinha entendimento de várias coisas. Foi uma coisa que eu tentei conversar com o Wilson e ele não ele grilou com essa coisa, da questão do entendimento. Então, como eu já tinha um entendimento e já estava desperto, o meu processo aconteceu dentro dessa circunstância, de ter um entendimento e já entender que eu existia, antes do efeito da borracheira. Então, uma outra coisa que a ayahuasca faz para quem está lá fazendo ritual, ela facilita muito o processo de autoobservação. Se tem dificuldade de autoobservação, aí quando você entra na borracheira, a dificuldade desaparece, você fica muito fácil você praticar autoobservação, você foca. Essa é uma característica da ayahuasca, ela
faz você focar num entendimento ou num estudo e tal. Mas isso foi para mim, né? Tem gente que, sei lá, já ouvi relatos de várias outras coisas. Então, no final das contas, eu fui passar por essa experiência porque o meu GPS disse que era legal, que era para mim, que fazia sentido. E eu fiquei lá enquanto o meu GPS, o meu sentimento, meu coração estava ali de fazer aquilo. Eu estava achando que era proveitoso, que era legal, que eu deveria. Quando o meu GPS falou para, já deu, chega, foi o suficiente, foi o que eu fiz. Então, o meu conselho é esse. Siga o seu GPS, não só para isso, mas para tudo. Sempre. Siga o seu GPS. Se você acha que você tem que fazer tal coisa, e seu GPS está dizendo, recomendo você fazer isso, segue o seu GPS. Ah, mas e se eu seguir meu GPS e der merda? Seu GPS nunca erra, mas às vezes você errou na sua interpretação, e aí você vai entender que você interpretou errado o que o seu GPS estava falando. E aí também é positivo. Então, é isso que eu digo. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondi, Silvio? Respondeu sim, muito obrigada. Não só respondeu minha pergunta, como foi além, bem além daquilo que eu tinha perguntado. Obrigada mesmo. Disponha. Igual que fica aí, tem muita gente que quer ouvir refletir sobre esse assunto, fica gravado também para as outras pessoas. Tinha uma pessoa com a mão levantada e abaixou, não sei se é o próprio Telegram abaixa a mão passado um tempo, ou então desistiu mesmo. Mais alguém quer conversar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Então, tá bom. Eu vou encerrar aqui. Minhas últimas considerações eu fiz, né? Falei do desiluminar. Isso. Tudo que eu anotei aqui eu falei. Estou zerado. Muito bem, meus caros. Vamos então agora entrar na fase psicológica. Vocês, durante a fase essencial, vocês encararam o primeiro maior tabu humano. Eu falei, a gente vai encarar alguns tabus aqui durante o ciclo de estudos. O primeiro maior tabu humano, qual foi o primeiro maior tabu humano? Deus. Maior tabu humano. Primeiro deles. Deus. Que a gente descobriu que Deus era Deus outro, né? E que a gente foi introduzido, foi apresentado a um novo entendimento do conceito de Deus, que é o Deus eu, que é você criador da sua realidade, né? E não um outro criador da sua realidade. Então, esse foi o primeiro tabu, Deus. A partir de amanhã, vocês vão encarar o segundo maior tabu humano. Qual é o segundo maior tabu humano? Segundo maior tabu humano é o egoísmo. E aí começa amanhã essa aventura aí de encarar o egoísmo. Vou deixar, vocês vão ler o livro Egoísmo, Outroísmo e Autoísmo, que é o primeiro livro da fase existencial. Se não, estou enganado, né? Deixa eu ver aqui, que às vezes eu me engano. Senhor, eu também me engano. Não é coisa decorada. Deixa eu ver aqui. Não falar besteira. Livros. Urururu.
Tá abrindo aqui. Colando a página. Isso aí. Egoísmo, altruísmo. É só paulada. Ó, a fase psicológica não é para aluno, como é que é? Aluno tem que empurrar, aluno pedra. Não seja aluno pedra na fase psicológica. Você vai se prejudicar demais se for aluno pedra, porque é muito importante e é muito detalhe. E é muito rápido, é uma semana. Então, não seja aluno pedra. Recomendo. Se esforce ao máximo. Só é para o seu próprio bem, porque você vai entender todo o seu funcionamento, se você não for um aluno pedra. Então, começando pelo egoísmo, altruísmo, não vou dar spoiler, o livro fala por si. Vou falar a declaração de universalidade, fica encerrada a conversa de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.